Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje quem tá de volta conosco é José Cobori. O pessoal pediu, a gente chegou a reagir já a um vídeo dele aqui. Ele me pareceu um típico keynesiano. No vídeo que a gente reagiu aqui, a gente teve mais convergências do que divergências. E eu acho que, em geral, eu dialogo bem com keynesianos, tá? A gente diverge em alguns pontos, converge em outros. São divergências insuperáveis, que nos diferenciam bastante, inclusive para nós marxistas, eles são liberais, ainda que a esquerda de quase todos os outros liberais, né? Enfim, somos amigos, mas chega num ponto que as nossas divergências se transformam em divergências insuperáveis. O vídeo que a gente vai reagir hoje me chamou a atenção por causa do título, que é o seguinte: quem produz riqueza no longo prazo é o Estado. É uma afirmação deveras complicada, minha gente, deveras complicada. Pode ser simplesmente um clickbait, um título, e aí termos uma discussão bacana, que não vá nesse sentido, é do jogo. Aqui no YouTube a gente tem que recorrer a esses artifícios, ou ele pode tentar desenvolver este argumento mesmo. Não sei, vamos acompanhar para ver. Eu acho que cabe uma discussão bacana, porque aí nós podemos falar de valor, que é uma coisa muito cara para nós marxistas, né? Muito importante, reprodução do valor, a apropriação desse valor e, é lógico, exploração da força de trabalho. Então, acho que dá bastante pano para manga, sem mais enrolação. Bora pro vídeo. E aí, professor, beleza? Eu tenho um questionamento relacionado à produção de riqueza. O que querem dizer quando falam que o Estado não produz riqueza? Porque, para mim, produção de riqueza é quando você produz algo, não é? É diferente de você apenas estimular o consumo de algo, uma coisa assim, não é? Não sei direito. Se o senhor puder esclarecer para mim esse fundamento econômico super importante, né? Eu ia agradecer. Valeu, obrigado. Bacana a pergunta, né? Se o Estado não gera riqueza, como dizem por aí, mas espera aí, riqueza não é produzir, o Estado também não produz, enfim, vamos ouvir a resposta do José Cobori e depois a gente comenta. Isso aí, eu até faço meia-culpa porque eu defini isso há muito tempo, tá? Mas vamos lá. Eu vou até utilizar os conhecimentos de finanças corporativas, né, empresariais aqui do nosso mundo aqui de investimentos para justificar a minha resposta. O que é uma empresa criar riqueza? Que é o mesmo conceito de criar valor, né? Quando uma empresa cria valor, quando ela dá um retorno. Boa, boa. Eu acho que aí tem um gancho bom para que a gente vai falar logo ali na frente. Riqueza, valor, assim. São coisas relacionadas, tá? Mas o que eu quero que vocês guardem é que valor, que é o que nos interessa, é algo real. Portanto, não é algo subjetivo, não é algo que diz respeito ao indivíduo. O valor não existe no indivíduo. O valor, ele tem força material, ele é real. Existe um valor na sociedade. Esse valor eu estou falando no sentido econômico, é um valor econômico, eu não estou falando de valores morais, éticos e outros tipos de valor, não. Eu estou falando de um valor enquanto grandeza econômica que existe na sociedade, tá? Nós vamos discutir, acho que vai dar, o que é esse valor, mas a gente está falando de algo que existe na sociedade, que tem força material e que tem sentido econômico. Como assim sentido econômico? Tem a ver com a reprodução material da vida. Vejam, o que é algo com sentido econômico? É algo que diz respeito a atender às necessidades de consumo dos indivíduos. Percebe? Por exemplo, a gente fala que não existe na história registros que sejam bons indícios de que existia trocas
com sentido econômico entre pessoas ou entre grupos antes do aparecimento da sociedade de classes, ou seja, antes do aparecimento do Estado. O que a gente está querendo dizer com isso? Ora, então quer dizer que os grupos lá no Paleolítico, no Neolítico, não trocavam coisas? Não, trocavam às vezes, né? Mas não no sentido econômico. Essa troca não era no sentido de, olha, vocês têm uma coisa aí que a gente precisa aqui para sobreviver, e a gente tem aqui uma coisa que vocês precisam para sobreviver, e a gente vai trocar. E nós vamos utilizar esse instrumento como algo para a reprodução da nossa vida, para a manutenção da nossa sociedade, da nossa espécie. Não há esse registro. Os registros de troca antes das sociedades de Estado, todos eles se dão em sentidos ritualísticos, religiosos, ou no sentido de rearranjo de acordos sociais. Portanto, as trocas elas eram muito mais simbólicas do que qualquer outra coisa. O que eu estou querendo dizer? Existia alguma coisa sendo trocada antes do Estado? Sim. Mas você não iria consumir materialmente aquilo que você estava trocando. O interessante naquele momento era o exercício da troca, que simbolizava, por exemplo, o apaziguamento de determinadas situações entre grupos distintos. Só vão haver trocas no sentido econômico, que a gente tem registro arqueológico e estudo antropológico depois das sociedades de Estado, das sociedades de classe, sejam nas sociedades de classe ou em sociedades que já tivessem algum contato com sociedades de classe. Então vejam, nós estamos falando do quê? O valor ele existe, tá? E que valor é esse? Um valor no sentido econômico, beleza? Agora vamos ouvir, depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Retorno acima do seu custo de capital. Então, digamos, o custo de capital dela é 10% e ela deu um retorno de 20%. Então ela criou o valor. Para quem? Para o acionista. Então o acionista esperava um retorno de capital. Acho que aí eu tendo a concordar. Reprodução do valor enquanto retorno de capital. Que lógico vai ficar para o acionista, na linguagem aqui que ele está utilizando, que aqui a gente pode chamar de capitalista. Mas aí é que tá. Qual é a mágica, né? Tá certo até então. Beleza. Quando é que se gerou um valor na sociedade? Tá? Bom, quando o capital do capitalista investido na reprodução de mercadorias gera mais valor. Então vejam, você tem um valor que cresceu, você tinha um valor e agora você tem mais valor. Então há uma reprodução do valor que no capitalismo é apropriada pelo capitalista, né, que é aquele que mobilizou capital nas forças produtivas a fim de reproduzir o valor. Aí eu tendo a concordar. Bacana, mas vamos lá, vamos ver o que mais que ele vai dizer. Retorno de 10%, recebeu um retorno de 20%, criou valor para o acionista, aumentou a riqueza do acionista. Então agora, esse mesmo conceito, né? Ó, eu sou acionista da empresa. Veja, riqueza. Eu sei que vai ficar um pouco picotado, mas a gente tem que situar bem o debate. Se relaciona com valor, mas a riqueza, ela também é historicamente determinada, geograficamente determinada. Porque a riqueza, aí, pelo menos é nesse sentido que a gente vai trabalhar aqui, é no sentido de abundância daquilo que é valorado socialmente. Então é um acúmulo de valor. Entende? Essa é a riqueza que a gente está falando. Então é relacionado com o valor, que é um valor material, econômico. Quem é o rico? É o que tem esse valor, né, que é uma relação social, agora já destrinchando um pouco, em abundância. Então esse é o rico. É o que tem, sob o seu controle, bastante valor, ou seja, bastante acessos, portanto, à materialidade necessária para a reprodução da vida. Então isso é a riqueza. Investi 100, eu esperava que ela desse um retorno de 10%. Aí já fiz os meus compromissos lá e vou gastar 110 daqui a um ano. Já falei, ó, vou comprar um carro melhor agora, vou comprar um carro de 110 mil daqui a um ano. A empresa foi lá e gerou um retorno maior do que os 10%. Gerou um retorno de 20%. Então ele aumentou a minha riqueza, né? Porque eu vou comprar o mesmo carro por 110 mil, que é o que eu já esperava, que era o retorno esperado, ainda vai sobrar 10 mil para mim. Então aumentou a minha riqueza, né? Minha percepção de riqueza.
Então, uma empresa cria valor quando ela gera um retorno acima do seu custo de capital, gera riqueza. Nós vamos dizer o quê? Quando é que está se gerando valor novo? Quando você mobiliza capital, comprando meios de produção e força de trabalho, e você mobiliza no processo produtivo a força de trabalho e os meios de produção, produzindo mercadorias novas no capitalismo. Neste processo de reprodução de mercadorias, ou de fabricação de mercadorias, você está gerando valor novo para a sociedade. Essa mercadoria só vai ter esse valor realizado quando ela é vendida. Então nós temos o seguinte processo. O capitalista mobiliza seu capital, comprando força de trabalho e meios de produção. Esses juntos produzem, então nós vamos ter aí o processo produtivo. No processo produtivo é gerado valor novo. Porém, esse valor novo só se realiza quando a mercadoria é vendida no mercado. E aí o que acontece? O capitalista que mobilizou capital no início deste processo sai ao final da equação com mais capital do que aquilo que ele entrou. Percebem? Então aí você tem a reprodução do valor. É assim que se gera valor novo. Claro que hoje isso está muito mais mistificado, porque você não tem necessariamente um capitalista, você tem um conjunto de acionistas, aí você vai ter os majoritários, você tem os financiamentos, enfim, a coisa está mais emaranhada do que nessa explicação sintética, que é a explicação da mecânica mais abstrata. Percebem? Essa é a mecânica mais abstrata. Ou seja, aquilo que tem de mais simples na mecânica e, portanto, mais determinante. O Estado pode gerar riqueza? Por que os liberais, né, e por isso que eu faço meia culpa, sempre disse isso? Porque não, porque o Estado não produziu esse dinheiro, né, ele tomou de alguém, né, na linguagem do imposto, né, ele pegou o imposto de pessoa física ou pegou o imposto de pessoa jurídica. Então ele não criou uma riqueza. Mas vamos usar esse conceito da criação de valor. Se ele pegou esse dinheiro, né, sob forma de tributo, de imposto, e conseguiu investir com um retorno maior do que o custo que ele teve para a sociedade, X% teve um custo, né? Esse dinheiro tem um custo. Se o Estado conseguir investir esse dinheiro e dar um retorno acima do custo que ele teve, ele criou riqueza. Beleza, eu entendi o que ele quis dizer agora. Agora eu entendi o que ele quis dizer. Vocês entenderam, gente? Então, a dinâmica é a seguinte, olha, tu tem um custo, né, de alocação de capital. Se você aloca esse capital e você tem retorno, você está gerando riqueza. Essa é a lógica. E ele está dizendo, olha, o Estado também pode fazer isso. Ok, o raciocínio está certo, tá, gente? Mas qual o problema, né, galera? Se o Estado tem uma empresa pública, por exemplo, e, sei lá, vamos supor que a Petrobras fosse 100% pública, né? E a Petrobras produz derivado de petróleo. Quando a Petrobras está produzindo derivado de petróleo, ela está reproduzindo valor na sociedade, né? Você tem ali gasolina onde antes você não tinha. Entenderam? Por isso que eu falei que o valor é uma parada real, não é uma parada subjetiva. Entendeu? Bom, você não tinha gasolina, agora você tem gasolina. Gasolina é algo valorado socialmente. Por quê? Bom, porque os carros precisam de gasolina para andar. E você precisa do carro para fazer seus corre, sua função. Enfim, o mundo precisa de gasolina. Precisa de óleo diesel, precisa de querosene, não é isso? Então, essas coisas têm valor porque nós, enquanto sociedade, precisamos dessas coisas. Então, onde você não tem gasolina e agora você tem, você criou um valor onde você não tinha. Beleza? A Petrobras, ela faz isso. Então, ela está produzindo valor. Pelo que ele está dizendo aqui. Porque a Petrobras, enquanto estatal, supondo que a Petrobras fosse 100% estatal, enfim, tudo bem do nosso argumento aqui, ela está fazendo as vias do capitalista. Ela está mobilizando capital, né? Na forma de dinheiro, já vamos chegar nessa parte aí, está mobilizando capital na reprodução de mercadorias. Então ela faz as vias do capitalista, comprando força de trabalho, meios de produção, realizando um processo produtivo que vai ter um valor realizado na esfera da circulação. Beleza? Mas qual é o negócio, gente? Tanto o burguês, o setor privado, o capitalista, quanto o Estado não fazem essa reprodução do valor. O elemento que reproduz o valor, e só esse elemento é capaz de reproduzir o valor na sociedade capitalista, é a força de trabalho.
Percebem? Na sociedade do capital, é necessário capital para mobilizar a força de trabalho junto aos meios de produção. O que é uma das questões fundamentais para entender o capitalismo? O capitalismo, tá, expropria a força de trabalho dos meios de produção. Isso é uma das inovações capitalistas. Há uma expropriação da força de trabalho dos meios de produção, fazendo com que seja necessário uma força externa que junte força de trabalho e meios de produção para que a gente tenha efetivamente processo produtivo. Então a Petrobras, no nosso caso hipotético aqui, 100% estatal, ela está atuando da mesma maneira que um capitalista. E aí ele vai ter o lucro lá dela, que enfim vai ser apropriado pelo Estado. Então vejam, o Estado, quando recolhe tributos, ele está recolhendo um valor produzido pela força de trabalho. Estou falando em valor, gente, não em moeda. Valor. A moeda é produzida pelo Estado, mas a moeda não é o valor, gente. O valor é uma relação social que independe do Estado. Depende da forma de reprodução tipicamente capitalista do valor. Essa que a gente já descreveu aqui. Isso é o valor. O dinheiro é o melhor representante do capital. Portanto, ele necessariamente tem valor. Que não é produzido pelo Estado. Que é produzido pela força de trabalho, que é a única capaz de mobilizar os meios de produção a fim de criar algo que não existe e que a gente precisa para viver, que é aquilo que tem valor. Tá? Então o dinheiro tem que ter valor. Senão ele não é o melhor representante do capital. Só que o dinheiro, assim como o valor, também é uma relação social. É uma relação social que se estabelece sobre a moeda condicionada pelo Estado. Então, para que exista essa relação social que vai fazer do dinheiro o melhor representante do capital e, portanto, ter valor que é produzido na esfera produtiva, para que isso exista, há a necessidade do arranjo da sociedade de classes. Ou seja, do Estado. Não há sociedade de classe sem Estado. E, portanto, a moeda, que é um dos instrumentos de dominação de classe do Estado, é o recipiente onde se assentará a relação social dinheiro se a economia capitalista estiver funcionando de maneira saudável. Portanto, o Estado emite a moeda para forçar o curso desta através dos tributos. Só que essa moeda só vai ter serventia se nesse Estado houver processo produtivo, portanto geração de valor. E aí o Estado, para manter a sua estrutura física, não pode dispor apenas de moeda, mas tem que dispor de dinheiro e, portanto, de valor, que ele vai ter que tomar da iniciativa privada na forma de tributo. Então ele emite uma moeda, que é um recipiente do valor, essa moeda entra em circulação, e quando esta faz as vias de dinheiro, ou seja, é aplicada no processo produtivo, condicionado por uma estrutura de Estado, que é o instrumento de dominação de classe necessário para que haja capitalismo, propriedade privada, sistema de compensação interbancária, garantia de propriedade, prescrição de propriedade, manutenção de concorrência mínima entre os capitalistas, enfim, toda a necessidade que a gente sabe que o capital demanda do Estado. Quando isso acontece um processo produtivo, há reprodução do valor, e parte deste valor o capitalista entrega ao Estado na forma de tributos para manter a estrutura de Estado que o próprio capitalista depende para que ele possa ter propriedade privada. Eu falei que a discussão era boa. Gente, para mim, pode parecer uma discussão difícil, mas volta o vídeo, assiste devagar. Porque essa é a discussão central
do Marx e do Engels no Capital. Por isso que eles começam o Capital. O livro 1 do Capital é justamente a parte mais abstrata dessa discussão. É quando ele vai nas mecânicas mais simples e, portanto, mais determinantes, mais abstratas. E aí lá no livro 3, depois de percorrer todo o caminho, é que ele vai estar no nível de abstração mais concreto, porém já saturado de determinações. Mas vamos ver, acho que ainda vai ter mais discussão interessante pela frente. O valor. O que questiona é como eu meço isso, né? No Estado. Quando você fala investimento público, o investimento público ele tem que ser mensurado mais de longo prazo, né? Então, porque o investimento público ele faz o investimento onde o capital privado não quer fazer. Por quê? Porque tem projetos que são de longo prazo. Então você tem 100 milhões para investir. Tem uma disciplina chamada análise e seleção de projetos, né? Que inclusive eu dei no MBA de projetos do IBMEC. Tá? Análise e seleção de projetos. Então uma empresa tem 10 projetos para investir. Os recursos são escassos sempre, né? Então se ele fosse investir nos 10 projetos, ele ia gastar 500 milhões. Mas ele só tem 100 milhões. Aí o que ele tem que fazer? Analisar desses 10 projetos quais dão um retorno maior. E os que der o retorno maior, ele vai lá e põe os 100 milhões. É óbvio isso aí, né? Então o capital privado ele vai sempre escolher o que dá retorno num espaço de tempo menor. Então se ele tem um projeto que dá o retorno que ele espera para o capital dele em 5 anos, ele vai investir nesse projeto. Se ele tiver um projeto que dá o retorno em 10 anos, ele vai investir no projeto. Se ele tiver esse mesmo retorno num projeto de 30 anos, ele não vai investir num projeto de 30 anos. Então o investimento público ele entra nesse momento, que é geralmente investimento em infraestrutura, investimento em educação, investimento em saúde, porque o retorno é um retorno social, teoricamente difícil de mensurar, e um retorno de infraestrutura. Ele está investindo, digamos, agora vamos passar uma malha ferroviária no Brasil inteiro. O capital privado não vai fazer isso. A malha ferroviária vai levar 50 anos para dar retorno. Tá perfeito essa parte, eu concordo. Gênero, número, grau. O capital privado não faz investimento de longo prazo e de futuro incerto. Pelo mesmo motivo, o capital privado, via de regra, no mundo todo, não faz grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias. Não faz, gente. Por quê? Porque demanda muito capital, que pode micar até em 100% do investimento. Pode você pesquisar um troço, gastar bilhões durante 10 anos, chegar no final e dar errado. Pode acontecer. Né? É raro, porque alguma coisa se aproveita, mas enfim. O retorno demora demais e aí a iniciativa privada não faz. Não faz. Mas aí a gente tem que entender uma coisa, gente. Quando o Estado faz, e é sempre ele que faz esse investimento, é para benefício da iniciativa privada. A gente tem que entender que o Estado não está dissociado da discussão sobre valor, sobre reprodução do valor, sobre capitalismo. O Estado é um instrumento da classe dominante. Não é à toa que o Marx chamou de balcão de negócios da burguesia. O Estado é um instrumento de dominação que atende aos interesses da classe capitalista no sentido de reproduzir o capital. Então, esses investimentos de longuíssimo prazo que não geram retorno ficam a cargo do Estado como instrumento da burguesia. Para quê? Para que o Estado possa fazer esse investimento que não vai trazer retorno de capital. Por quê? Porque o Estado consegue se apropriar do valor produzido universalmente na parte da tributação. Então ele consegue mobilizar recursos de maneira impositiva, por isso que a gente chama de imposto. Você não pode, né, deixar de pagar. O Estado tem esse poder impositivo. E ao impor isso, ele consegue mobilizar valor, né, para realizar essas grandes pesquisas. Pensa, a construção de Itaipu, né? Que o Júnior Mendes lá e o Sacani lá estavam comentando no Redcast que não existiria sem os bilionários, né? Sendo que literalmente não foi nenhum estado, foi 2 estados que fizeram. Mas enfim, por que o estado pode construir Itaipu e o bilionário não? O bilionário não vai botar o dinheiro ali, né? Porque, porra, uma obra vai demorar muito tempo para ter retorno, não sei nem se vai ter, né, porque depois de tanto tempo, quanto tempo ganhando dinheiro eu vou ter que estar para começar a ver retorno de fato, depois de todo o capital investido, de todo o tempo. Não, o Estado consegue mobilizar esses recursos, faz isso sem ter essa pretensão de retorno, mas simplesmente para quê?
para atender uma necessidade do setor privado de geração de energia. Se não houvesse Itaipu, nós íamos ter problemas na disponibilidade de energia para os negócios que a burguesia toca. Aí o que a burguesia faz? Ela mobiliza o Estado, que é seu instrumento, para realizar esse investimento, para no final das contas eles poderem continuar na posição de dominação que eles estão. E assim, a gente pode falar em relação a todas as tecnologias desenvolvidas pelo Estado. O Estado desenvolve a tecnologia, quando a tecnologia está pronta, há um processo de privatização dessa tecnologia, essa tecnologia é entregue para algum oligopólio, para algum bilionário, para algum burguês ou grupo de burgueses, e isso acaba se transformando numa ferramenta de reprodução do capital. E a exploração? Por que isso é tão caro para nós marxistas? Bom, porque, se vocês repararam, 100% do valor existente na sociedade capitalista é reproduzido pela força de trabalho no processo produtivo. Entretanto, grande parte deste valor é apropriada pelo burguês. Então vejam, o valor 100% é produzido pelo trabalhador, que fica com uma pequena fração do valor que produz, enquanto que a maior parte desse valor produzido pelo trabalhador, exclusivamente pelo trabalhador, é apropriado pela figura do burguês. Aí está a exploração, gente. A exploração não é uma questão moral, é uma questão, se você quiser, matemática. De cada 100 unidades de valor produzidas pelo trabalhador, ele fica com 5, com 10. Simplesmente porque ele foi apartado dos meios de produção no processo de estabelecimento do capitalismo. E agora você precisa do burguês para fazer isso, ou do Estado para fazer via dos burguês, se for uma empresa pública que também produz mercadorias. Tá bom? Vamos continuar. Quem vai fazer isso? Investimento público. Então, se o investimento público for feito, e óbvio, né? For bem feito, que a nossa luta não é para não fazer, tá? A nossa luta é para fazer bem feito. Então, fez um investimento público, criou a malha ferroviária no Brasil inteiro. Custa, né, uma enormidade fazer isso. Por isso que as empresas privadas, o capital privado não vai fazer. Até porque vai levar 50 anos para dar um retorno. Mas ele fez bem feito e deu um retorno, imagina o benefício que isso cria para a economia como um todo. É aquilo que eu falei, né? É difícil de mensurar, mas, teoricamente, se o investimento público for bem feito, até porque o capital privado não vai fazer, ele pode dar um retorno muito acima do seu custo de capital. Eu acho que a tese dele aqui, para dizer que tudo no longo prazo é riqueza produzida pelo Estado, o que ele está querendo dizer é isso, olha. A grande inovação, a mudança estrutural, o investimento que vai produzir o avanço da reprodução do capital é sempre feito pelo Estado. Por exemplo, olha, para uma economia crescer, você tem que botar ali uma obra de infraestrutura gigantesca. Então tem que ter as estradas, tem que ter disponibilidade de energia elétrica, você tem que ter disponibilidade de saneamento, você tem que ter segurança pública, você tem que ter uma estrutura jurídica. Veja, sem isso, o capitalista não produz. Nada disso é construído pelo capitalista. Mas onde é que está o ponto, galera? O Estado é um instrumento dos capitalistas. Ele existe para atender às demandas dos capitalistas. Só claro, nós não estamos falando de um absolutismo. Nós temos que aí ter em mente também o processo histórico que forjou o Estado tipicamente capitalista. Neste processo, se constituíram aquilo que eu gosto aqui de chamar de mediações democrático-burguesas. Sufrágio universal, divisão dos poderes, a tal isonomia da igualdade formal, igualdade material, blá 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 blá, que a gente sabe que não tem, né? Essas são as mediações. É o circo, é a fachada que os capitalistas têm que lidar para fazer o Estado cumprir com a sua função, que é a de atender os seus interesses. Então é por isso que às vezes você vai ter embates ali. Você vai ter o Xandão contra o Elon Musk, às vezes. Sim, porque você tem essas mediações democrático-burguesas que foram necessárias para a constituição do Estado burguês quando a classe burguesa era a classe revolucionária. Então ela chama o povo a construir o Estado burguês no seu processo revolucionário e deste nascem mediações democrático-burguesas. Percebem? Que a burguesia tem que lidar. Ao fim e ao cabo, a burguesia decide o que o Estado faz.
mas não é um despotismo monárquico. Às vezes é, quando o Estado burguês está naquela situação que nós chamamos vulgarmente de ditadura. Às vezes tem o botão de pânico, se aperta esse botão de pânico, então tá, vamos chutar aqui essas mediações democrático-burguesas e vamos fazer direto o interesse da burguesia. Sem esse papo de votar dá muito trabalho, manipular a ideologia e enfim, a coisa toda. Beleza, gente, eu gostei bastante, eu adoro esse papo. Para mim esse papo é o papo que eu mais gosto dentro do marxismo. Teoria do valor, economia política. Difícil, tá? De tornar isso palatável, mas eu tento e vou continuar tentando. Quer vocês gostem ou não, essa é a minha praia. É disso que eu gosto de falar. Falo de outras coisas também, mas gosto sempre de falar isso. E sempre vou estar voltando aqui nesse assunto. Hoje foi teoria do valor, falamos um pouquinho também de teoria do Estado. Beleza, e se você chegou aqui até o final, porra, deixa um like, hein? Compartilha, comenta e se puder ajuda na manutenção do canal. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.